Olá a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao mundo maravilhoso da química. Hoje é um prazer enorme poder encontrá-los para ministrar aqui de uma forma diferente mais uma aula com vocês, beleza? Um abração a todos e a todas do professor Valdir. Primeira recomendação, quero dizer a vocês que use o livro didático de vocês, tá? Lá no livro didático de vocês, na página 18 e na página 19, é o assunto que eu vou abordar nessa videoaula hoje. Na página 18 vamos abordar a classificação dos átomos de carbono e na página 19 iremos abordar a classificação das cadeias, beleza, gente boa? E lembrando que na página 22 vocês terão exercícios já referentes a essa aulinha de hoje e que na próxima videoaula eu faço exatamente para a correção desses exercícios lá. Então são o exercício 11, o 12, o 13, o 14 e o 15 da página 22. Não esqueçam, essa aplicação é importante, depende de vocês. A sua organização é o seu sucesso, beleza, gente boa? Então se organizem lá e tenham sucesso. Não adianta nós nos esforçarmos aqui e não fazer a sua parte lá. Temos que fazer, vamos bombar aí que vai dar tudo certo. Muito bem? Então começaremos primeiramente com a classificação dos carbonos. Veja bem, nós temos 4 classificações. A classificação do carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Ô professor, o que é um carbono primário, professor? Carbono primário é aquele que se liga somente a um outro átomo ou a nenhum. Então ele é primário, tá? Então se liga bem nesse conceito. Essa ligação que eu falo é de carbono para carbono. Carbono secundário, professor, é aquele que se liga a 2 outros átomos de carbono. Não tem mínimo nem máximo, ele tem que se ligar a 2 átomos de carbono. Isso não significa dizer que ele não fez 4 ligações. Ele faz, tem que fazer as 4 ligações. Mas quando essas ligações são de carbono para carbono, aí que eu conto. Se é de um carbono apenas para o outro, e com mais ninguém de carbono se ligou, é primário. Se ligou a outros 2, secundário. Se ligou a outros 3, terciário. Se ligou a outros 4, quaternário. Então tem que pegar cada carbono e analisar. Opa, esse aqui é um carbono, sim. Com quantos ele está se ligando? Está se ligando com 4. Mas os 4 ligantes dele é carbono também? Não, não é. Então peraí. Aí tu vai contar. Com quantos carbonos ele está se ligando? Está se ligando apenas com 1, primário. Com nenhum, primário. Com 2, secundário. E com 3, professor, terciário. E respectivamente com 4, quaternário. Observa o exemplo então. Ó, nesse exemplo aqui eu coloquei uma cadeia carbônica de bastão. Se você analisar aqui, aqui nós temos um carbono. Aqui nós temos um carbono, Por que eu quero dizer assim a vocês? Lá nas aulas anteriores, que a gente estudou cadeias carbônicas com várias representações. Uma delas é a representação de bastões, que é a qual eu estou usando nesse exemplo, né? Eu sei então que cada vértice, cada extremidade é um carbono. Então eu tenho vários vértices aqui, se nós observarmos, ó, temos vértices, né? E tenho extremidades. Então tudo aí tem carbono. Agora se eu pegar então esta extremidade, tem um traço visível para cá. Esse traço visível quer dizer o quê? Que dessa extremidade liga-se a esse vértice, que aqui tem um carbono. Então esse carinha aqui está ligando a um outro átomo de carbono apenas. Então este aqui é primário. Veja bem, este carbono é primário. Este é primário, este é primário, primário, né? Porém este aqui é terciário. Por quê? Desse vértice sai 3 ligações. Ligações de carbono para carbono, elas têm que aparecer numa representação de bastões. Está aí. Tá? Então eu observei aqui e sei que este carbono aqui é terciário. Esse carbono aqui é secundário. Este é quaternário. Tá? Então vou representar para vocês aí. Quantos carbonos primários tem? Está aí, ó. Todos esses aí são primários. Tá? Nós temos aí também 3 secundários, observam bem. Temos 3 carbonos secundários. Este carbono nesse vértice liga-se para um carbono que é no outro vértice, para outro carbono que está no outro vértice. Então ele é secundário, né? Carbono terciário, eu estou olhando aqui rapidinho, estou vendo 4 carbonos terciários. Aí estão eles, ó. Esses 4 carbonos são terciários. E temos aí junto um carbono, que é o carbono quaternário. Então está aí ele, ó. Este é o carbono quaternário. Muito bem? Tá? Então aqui se resume a classificação dos carbonos. 4 classificações. Ou ele é primário, ou secundário, ou terciário, ou quaternário. Lembrando que essas ligações deverão ser de carbono para carbono. Muito bem? Na sequência da nossa aulinha,
nós vamos para a classificação das cadeias carbônicas. Agora está na página 19 do livro de vocês. Muito bem? Classificação das cadeias carbônicas. Observam bem. Uma cadeia carbônica pode ser aberta, acíclica ou alifática. Veja que interessante. Uma mesma classificação, melhor dizendo, eu tenho 3 pronúncias diferentes, 3 palavras diferentes e significam a mesma coisa. Então, presta atenção nessa frase. Se eu falasse assim para vocês: aceite o meu coração na intenção de te dar o mundo, porque o mundo para mim resume-se só em pessoas especiais, entre as quais uma é você. E de repente eu falasse assim: anua o meu coração no desígnio de te dar o mundo, porque o mundo para mim sumaria-se só em pessoas peculiares, entre as quais uma é você. Quer dizer o quê? Eu usei 2 frases com palavras diferentes e disse a vocês a mesma coisa. Tá? Então, lembre-se bem, quando eu for classificar uma cadeia aberta, eu tenho lá John Herbert e Meryl Cristina. Meryl Cristina, essa cadeia carbônica, classificação dela, fala, é aberta. E aí, John Herbert, professor, peraí, ela é alifática. Qual dos dois acertou? Os dois acertaram. Porque ela pode ser chamada de aberta, e pode ser chamada de alifática, e pode ser chamada de acíclica. Se tivéssemos aí o Pedro César, ele falasse, não, ela é acíclica, professor. Os 3 tinham acertado. Muito bem. Então, eu espero que ficou claro esse nosso conversation aí sobre isso, né? Então, para a cadeia carbônica ser aberta, ou acíclica, ou alifática, ela tem que ter 2 extremidades ou mais. Porque, o que é uma extremidade, professor? Presença de carbono primário. Se tiver extremidade, presença de carbono primário. Então tem que ficar ligado quando essa extremidade é de carbono. Correto? Tenho presença, tenho extremidade. E nessa extremidade tem carbono primário? Ou essa extremidade é de carbono, dele será primário? A minha cadeia, com certeza, vou chamá-la de aberta. Então, ó, possui 2 extremidades com carbonos primários. 2 ou mais, não pode ter apenas uma, 2 ou mais. Então, eu não vou fazer uma figura geométrica fechada. Um losango, um pentágono, um hexágono, um triângulo, um retângulo, um quadrado. Não pode. Cadeia aberta. Siga os exemplos. Tenho 2 formatos aqui. Essa primeira, eu tenho 4 carbonos primários. Pode observar. Vamos indicá-los. Aqui está o primeiro carbono primário, segundo carbono primário, terceiro, quarto. Né? Então, esta cadeia carbônica ela é aberta, que eu também posso chamá-la de acíclica e alifática. Esta outra aqui também é aberta, só que essa aqui está de uma outra representação, né? Não estamos aqui com a representação de bastões. Tá? Eu tenho a representação estrutural simplificada. E observando bem, né? Eu tenho 2 carbonos primários, que é esse aqui e esse. Mas tem 2 ou mais. Opa, cadeia carbônica aberta. Tenho mais que uma sequência ou uma única sequência de carbonos. Aqui eu tenho só uma sequência de carbonos. Não, aqui eu tenho mais que uma. Tenho essa sequência aqui, tenho essa sequência para lá, tenho essa sequência aqui, tenho essa sequência aqui que vem, em vez de ir para lá, sobe. Essa sequência que sobe, vem na outra aqui e desce. São sequências diferentes. Embora todas elas aqui representadas são abertas, ou seja, essas 2, né? Ô professor, mas então se a cadeia carbônica não é aberta, o que ela é então? Opa, se ela não é aberta, ela é fechada. E se ela é fechada, eu posso chamá-la também de cíclica. A palavra cíclica vem de ciclo. Então, se ela não é aberta, ela pode ser cíclica. Se ela não é aberta, pode ser fechada. Então, veja bem, cíclica ou alicíclica. Olha só, parece que veio para confundir. A palavra acíclica e a palavra alicíclica, muito parecida. Olha a pronúncia, acíclica, alicíclica, cuida para não confundir. Quando ela for acíclica, ela é aberta. Quando ela for alicíclica, é fechada. Observa então, olha, cadeia fechada, aqui ó, ou cíclica ou alicíclica. Veja bem, não possui extremidades distintas, não possui. Exemplo, professor, por favor. Aí, aqui eu tenho 2 exemplos de cadeia carbônica fechada. Ó. Essa cadeia carbônica é fechada com 6 carbonos, essa é fechada com 3, um hexágono e um triângulo. Ô professor, mas esse carbono aqui não é terciário? Não, este não é terciário. Por quê, professor? Porque esse carbono aqui está se ligando para lá, para cima, melhor dizendo, para cima aqui, com um carbono, foi para esse vértice, e para baixo com outro carbono.
Só que aqui ele está usando uma dupla ligação e aqui ele está usando uma simples ligação. Então lembra das aulas anteriores, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, né? Então é importante dar uma rever quem não está conseguindo acompanhar aí, tá? Então eu tenho aqui uma cadeia carbônica fechada e aqui também uma cadeia carbônica fechada. Logo mais vocês vão entender por que classificação eu tenho por ter essa dupla aqui. Tem alguma coisa a ver? Tem sim. Então entenderam bem a diferença de cadeia carbônica aberta e fechada? Só que dentro das cadeias carbônicas abertas e fechadas eu tenho uma terceira classificação que é chamada de cadeia carbônica aromática. Então se eu disser assim, cadeia aromática, eu não preciso, em hipótese alguma, dizer que ela é fechada, porque toda cadeia carbônica aromática é fechada. Toda cadeia carbônica aromática é fechada. Veja o exemplo. Ó, quem são cadeias carbônicas aromáticas, professor? Cadeia fechada com 6 átomos de carbono, onde ocorre ligação dupla e simples se alternando. E essa alternância nós chamamos de ressonância do anel benzênico. Veja bem, ressonância do anel benzênico. Observa aí. Eu tenho, no primeiro momento, uma representação que é exatamente igual a essa, com posições diferentes da dupla. Veja, a dupla está aqui, neste segundo desenho, mas ela mudou-se para lá. A que estava aqui, que não tinha nada, agora tem. Aqui está livre, mas aqui tem dupla. Aqui tem dupla, aqui está livre. Mas esse sinalzinho de igual diz que essa representação é exatamente igual a essa. Então essas duas cadeias carbônicas são iguais, bem como a terceira. Ô professor, mas espera aí, como que é nessa terceira ligação aí, você veio para cá e de repente você colocou uma bolinha aqui, professor? Bom, essa bolinha aqui a gente chama de núcleo do anel benzênico e ele representa 3 duplas alternadas. Então quando eu colocar essa bolinha, é a mesma coisa que eu tivesse colocado dupla, simples, independente da posição dentro do anel. Tá? Só vou ter espaço para 3 para fazer a alternância, né? Só para 3 alternadas. Então, segundo algumas historinhas que tem por aí, diz então que Berzelius recebeu a seguinte missão: olha, você vai ganhar 6 átomos de carbono e você arranje eles de tal forma que você possa usar apenas 6 hidrogênios para eles e que todos eles tenham a sua tetravalência, ou seja, faça suas 4 ligações. Aí o que Berzelius fez? Tentou por muitas horas, segundo o povo conta por aí. E cansou-se e não conseguiu acertar e dormiu sobre a mesa a qual ele tentava organizar os átomos. E sonhou que uma cobra mordia o seu próprio rabo. Então, se a cobra mordesse o rabo dela mesmo, ela formaria uma figura parecida com essa. Aí ele acordou, bingo, sei, agora sim, ressonância do anel benzênico. A cobra vai mudando a cabeça dela, com o rabo está nessa posição, depois está aqui, depois está ali, depois está lá, e vai alternando a dupla. Isso são algumas historinhas que veio, mas olha, achei bacana que ajuda a contribuir. Então, se tu for fazer uma cadeia aromática, for representar o anel benzênico, e você fizer esse desenho, esse hexágono, e ao invés de você colocar dupla, simples, você colocar somente uma bolinha, está certo igual. Significa dizer então que essa cadeia carbônica é representada e é aromática. E é fechada. Por que, professor, que é fechada? Eu não estou encontrando extremidades livres. Tudo bem? Eu teria que ter no mínimo 2 extremidades, no mínimo 2, que lá teria então 2 carbonos primários. Esta cadeia carbônica aqui, 100% dos seus carbonos são secundários, 100%, tá? Porque todos eles estão ligados a outros 2 átomos de carbonos. Então, se eu quisesse dizer assim, professor, quantas ligações esse carbono está fazendo? 4. Como é que eu conto as ligações? 1 ligação, 2 ligações, a bolinha é a terceira. E aqui tem um hidrogênio que eu não estou vendo, mas subentende que está aí. Né? Então tem uma ligação que é do hidrogênio, uma que desce, outra que desce para cá e a bolinha. Então a bolinha passa a ser uma ligação para cada carbono desse ciclo aromático aqui. Muito bem? Então, 3 classificações. Nós temos a cadeia carbônica aberta, a fechada e a aromática. Muito bem? Na sequência, se eu conheço as cadeias carbônicas com essas classificações, vem mais classificação aí. Cada cadeia carbônica terá 4 classificações. Então, a cadeia carbônica pode ser aberta e normal, ou aberta e ramificada. Ô professor, quando que a cadeia carbônica é aberta ou normal? Opa, temos aqui também a cadeia mista. Possui uma parte aberta e outra fechada. Não pode ser aromática, né? Então, está aí. Mas vamos voltar lá ao que eu ia dizer para vocês. O que é uma cadeia carbônica aberta ramificada, né? Vou só colocar o exemplo aqui da cadeia mista, né? Que eu também posso chamá-la de ramificada depois, se for o caso, né? Ó, essa cadeia carbônica aqui
ela é fechada e aberta ao mesmo tempo. Então eu chamo ela de cadeia mista, ou também posso dizer que ela é ramificada. A gente já vai ver a questão da ramificação, né? Esta é fechada, né? E esta é aberta. Chamo ela de mista, tá bom? Agora vamos lá. Quando que a cadeia carbônica é normal? Que eu me adiantei um pouquinho aqui. Cadeia carbônica é normal exatamente quando ela não tem carbono terciário e nem quaternário. Ela é composta 100% de carbono primário e secundário. Olha a importância de saber a classificação dos carbonos para a sequência do conteúdo, né? Olha os exemplos aí. Aqui nós temos então esta cadeia carbônica aqui, ela é 100% aberta e essa 100% fechada, mas ambas são normais. Por quê? Porque essa aqui só tem carbono primário e secundário. E essa, professor, só tem secundários. Ô, professor, mas peraí, esse carbono aqui não é terciário, professor? Não, não é terciário. Já falava para vocês antes. Veja, esse carbono aqui está se ligando com um átomo de carbono para cima, com uma ligação simples, e com um átomo de carbono para baixo, com uma ligação dupla. Então, significa dizer que isso aqui não é terciário, porque tem 3 ligações. Para mim classificar em terciário, ele tem que estar ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, quer dizer o quê? Para ser terciário, eu tinha que ter um traço para cá e aqui em cima outro carbono, né? E não é o que acontece. Então, aqui só tem carbono secundário e aqui tem carbono secundário e primário. Então, essas duas cadeias representadas são normais. Professor, como é que tu classifica a primeira? Eu chamo ela de aberta e normal. A segunda, fechada e normal. Posso também dizer alifática ao invés de aberta, dizer cíclica ao invés de fechada, dizer alicíclica ao invés de fechada, dizer acíclica ao invés de aberta e normal. Muito bem. Se ela não for normal, professor, o que ela pode ser? Pode ser ramificada. Então vamos lá. Quando que ela é ramificada? Aí entrou os dois que faltava, o carbono terciário e o quaternário. Se a cadeia carbônica tiver carbonos terciário ou quaternário, ela é ramificada. Se ela for fechada, pode ser chamada de mista ou ramificada, como citei antes. Veja aí, ó, esta cadeia carbônica aqui pode ser mista ou fechada, e esta aqui é aberta e ramificada. Esta é fechada, não mista ou fechada, fechada e ramificada, ou mista. Se eu chamar de mista, eu já sei que ela é aberta e fechada, né? Porque eu tenho os dois tipos, os dois formatos. Porém, eu posso também dizer que essa aqui é fechada e ramificada. E essa aqui é aberta e ramificada. Veja bem, ou ela é aberta e normal, ou ela é aberta e ramificada. Ou ela é aberta e fechada, ou ela é aberta e ramificada. Que também chamam ela de mista. Muito bem. E a outra classificação, professor? Opa, nós também podemos dizer se uma cadeia carbônica é saturada ou insaturada. E aí vamos usar agora a dupla ligação. Lembrando sempre, a dupla ligação, quando for analisar, tem que ser entre carbonos. A ramificação, quando eu for analisar, tem que ser entre carbonos. Eu não posso dizer que uma cadeia carbônica é ramificada se aqui em cima tivesse um cloro, por exemplo. Daí não é ramificada. E aqui embaixo um bromo, dela não seria ramificada. Ela seria ramificada se tivesse um cloro lá e aqui embaixo tivesse o traço em nada. Daí é carbono, quando nada aparece. Vocês lembram? Os únicos dois que ficarão camuflados em uma cadeia de bastão? Carbono e hidrogênio. Qualquer outro elemento químico tem que aparecer. Tudo bem? Então, continuando aí. Professor, se ela não é ramificada, ela é o quê? Aliás, além dela ramificada, ela pode ser o quê? Pode ser saturada. Então, isso aí. O que é uma cadeia carbônica saturada, professor? Quando ela tem apenas ligação simples entre os átomos de carbono. Então, tu vê que tanto a classificação de carbonos quanto a classificação das cadeias, eu tenho que ficar pertinente e voltado a carbonos. Muito bem? Então, olha só. Exemplos da saturada. Essa aqui é saturada. Por que, professor, que ela é saturada? Porque não tem dupla ligação. Ah, tem dupla! Não, eu não concluí. Dupla ligação entre carbonos. Essa dupla aqui está entre o carbono e o O. Correto? Então, essa aqui continua sendo saturada, que essa dupla não vale. Agora, se a dupla tivesse aqui, meu amigo, ela era insaturada. Então, bora lá para a classificação dessa cadeia carbônica aqui. Ela é aberta. Além dela ser aberta, ela é o quê? Esta aqui é aberta. Olha que interessante. Normal. Professor, ela é ramificada. A ramificação aqui, professor. Não, mas eu já dizia antes. A ramificação tem que ser de carbono para carbono. E aqui eu tenho o quê? Carbono para O, carbono para O. Isso não é ramificação, gente. A ramificação tem que ser de carbono para carbono. Então, voltamos. Como é que eu classifico essa? Pode ser assim. Cadeia carbônica alifática. Cadeia carbônica normal e saturada. 3 classificações, tá? Tem 4, já vamos ver a outra. Tá? Por enquanto é isso.
E essa aqui, professor? Opa, essa cadeia carbônica é fechada. Uau, fechada. Posso chamar do que mais? Além de fechada, chamo ela de cíclica. Chamo ela de alicíclica, correto? Fechada, cíclica e alicíclica. O que mais eu posso dizer aqui, professor, sobre essa cadeia carbônica? Bom, além dela ser cíclica, com certeza ela é normal, porque só tem carbonos secundários. Se tivesse primário e secundário, ela é normal. Mas aqui só tem secundário, sim. Mas continua sendo normal. Porque para ser ramificada tem que ter terciário ou quaternário, correto? Então vamos de novo. Cadeia carbônica cíclica, cadeia carbônica normal, cadeia carbônica saturada. E essa aqui, professor? Alifática, normal e saturada. Observaram aí? Saturada. Muito bem. Continuando então. Professor, se ela não é saturada, então ela é insaturada. Como que eu vejo uma cadeia insaturada? Quando tem dupla ou tripla entre átomos de carbono. Veja aí, ó, possui ligação do tipo π. Lembra lá das aulas anteriores que é uma ligação sigma, que é uma ligação π. Então, ligação π é dupla ou tripla. Um carbono pode ter duas π e uma sigma. Todo carbono faz uma ligação sigma, fazendo uma pequena retrospectiva da nossa aula anterior lá em sala, né? Então, vejam bem, ó. Se tiver ligação dupla ou tripla, ela é insaturada. Veja o exemplo. Essa cadeia carbônica aqui, ela é insaturada duas vezes, ó. Ela tem uma tripla ligação aqui e uma dupla aqui. Então, classificando esta primeira cadeia carbônica aqui, a primeira, ela é alifática, ela é normal. Veja que interessante, ó. Ela é normal. O que mais, professor? Ela é insaturada. Correto? O segundo, ela é cíclica. Além dela ser cíclica, eu também posso chamá-la de alicíclica. Posso chamá-la de fechada, certo? Só revisando aí. Então, cíclica, normal e insaturada. Uma outra coisa que nós podemos observar e pontuar aqui, né? Nós podemos dizer assim, que quando uma cadeia carbônica é fechada, né? Eu posso associar ela com aromática. Olha, gente. Para mim, chamar uma cadeia carbônica de aromática, eu não preciso dizer que ela é insaturada. Correto? Então, cadeia carbônica fechada, posso classificá-la como fechada, como cíclica ou alicíclica. Então, é importante pontuar isso. Veja bem, se ela for aromática, ela automaticamente já é insaturada, porque toda aromática é insaturada, inclusive por 3 tripla ligação. Aliás, dupla, por 3 dupla ligação, que é a ressonância do anel benzênico, que é dupla simples, correto? Ou aquela bolinha lá. Tu viu a bolinha no meio do anel benzênico, de um hexágono? Não existe ter dúvida, cara. Tu está diante de uma cadeia aromática e já posso dizer também que ela é fechada e insaturada, mas não precisa usar a palavra insaturada nem fechada. Uma vez falou aromática, falou tudo. Muito bem? Posso ter uma aromática, então, ramificada, por exemplo, né? Tudo bem? Continuando, então. O professor, que é uma cadeia carbônica homogênea, não possui heteroátomo. Professor, mas o que é heteroátomo? Heteroátomo é qualquer elemento químico? Não. Tem que ser elemento químico que não está no grupo dos halogênios, né? Ou seja, que ele faça no mínimo 2 ligações. Que ele pode ficar entre os átomos de carbono. Veja bem, para ser homogênea tem que ter heteroátomo. Quem é esse heteroátomo? Um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre entre átomos de carbono. Vou citar os 3 que é mais usado, na verdade, né? Professor, e o cloro? O cloro está no grupo 17, é um halogênio, ele só faz uma ligação, então não tem como ir no meio para fazer 2, correto? Mas vamos ao exemplo. Observando aqui, professor, mas espera aí, aqui eu tenho um oxigênio. Tem um oxigênio, mas ele não é heteroátomo. Para ele ser heteroátomo, ele tinha que estar no meio aqui, tá? Então aqui agora, vocês já vão começar a ver as 4 ligações da cadeia. Aliás, as 4 classificações da cadeia. Acompanhe comigo. Essa primeira cadeia carbônica aqui, eu digo que ela é aberta. Eu digo que ela é normal. Não é normal não, professor. É uma ramificação aqui. Eu já dizia para vocês que para ser ramificação, tem que ser de carbono para carbono. Aqui é de carbono para O. Essa ligação está entre um carbono e um oxigênio. Essa dupla. Então ela não é ramificação. A ramificação tem que ser de carbono para carbono. Então eu posso dizer que essa aqui é alifática, é normal, é saturada. Professor, mas tem dupla. Mas a dupla não está entre átomos de carbono.
Então, se não está entre ácido e carbono, ela não classifica como insaturada, e sim como saturada. Então, voltamos. Ela é alifática, porque tem as duas extremidades aqui, um carbono primário. Tá? Ela é, veja bem, normal, porque não tem ramificação. Ela é saturada, porque não tem dupla entre carbonos. E ela é homogênea, porque não tem heteroátomo entre os carbonos. Correto? Aí as 4 classificações das cadeias carbônicas que você vai estar fazendo. Vindo para o outro exemplo, eu posso dizer para vocês que essa cadeia carbônica que está aqui em questão agora, veja lá, ela é o que? Essa aqui, ó, fechada, que eu também chamo de cíclica, também chamo de alicíclica. Então vamos lá. Cíclica, normal, olha que interessante, ó, normal, duas classificações. Por que ela é normal, professor? Porque não tem ramificação, porque para ter ramificação tem que ter carbono terciário ou quaternário. Aqui só tem secundário, pode ver. Tá? Então, essa cadeia carbônica aqui é fechada, ela é normal, ela é homogênea e ela é, olha que interessante, saturada. E aqui vem nós pontuarmos uma coisa muito importante. Ao invés de eu chamar de homogênea na cadeia fechada, é válido isso, eu posso chamá-la de homocíclica. A palavra homocíclica quer dizer o quê? Que ela é homogênea e cíclica. Então, quando eu uso homocíclica, eu já falei 2 nomes de uma vez só. Correto? 2. Então, numa cadeia carbônica como essa, enquanto todas as outras vão ter 4 nomes para classificação, nessa, se eu quiser, eu posso usar 3 palavras apenas. Eu chamo de homocíclica. Quando eu digo homocíclica, eu estou falando que ela é homogênea e fechada, normal e saturada. Correto? Então, 3 nomes. Ó. Veja bem, homocíclica, olha só, normal e saturada. Muito bem. O terceiro exemplo. Essa aqui é uma cadeia carbônica aberta. Muito bem. Ela pode ser também chamada de alifática ou de alicíclica. Então, vamos lá. Ela é alicíclica. Ela é ramificada. Ô, professor, por que ela é ramificada, professor? 2 classificações aqui já tem, ó. Por que ela é ramificada? Porque ela tem um carbono terciário. Terciário ou quaternário dá uma representação de ramificação para mim. Muito bem. Então, essa cadeia carbônica aqui, ela é o quê? Ó, observam bem. Essa cadeia carbônica é acíclica, ramificada, insaturada. Olha, ó, a dupla ligação aqui, ó, insaturada. Veio mais uma classificação, ó, insaturada. E além dela ser insaturada, essa cadeia carbônica aqui também eu posso classificá-la e dizer que, olha que interessante, ela é homogênea. 4 classificação, homogênea. Vamos lá, bem rapidinho então. Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. E aí, se ela não é homogênea, é heterogênea. A palavra heterogênea já fala do heteroátomo, que é átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então, observa aí. Possui heteroátomo quando a cadeia é heterogênea? Sim, professor. Então, observa os exemplos aí. Ó. Olha a posição agora do enxofre e do oxigênio. Ó, essa posição, eles estão entre os átomos de carbono. Esse enxofre está entre os átomos de carbono, entre este átomo e este átomo. Ô, professor, tem carbono aqui? Não, aqui não tem carbono. Aqui é uma ligação que está saindo do carbono e chegando no enxofre. Está saindo do carbono e chegando no enxofre. Então, aqui, nesse pontinho, não tem carbono. O carbono está aqui, correto? Ah, então, vamos lá. Classificando a primeira. A primeira eu posso dizer que ela é alifática ou aberta, correto? Ó. Eu posso dizer para vocês que ela é ramificada. Aqui está a ramificação e aqui também. Carbono quaternário e carbono terciário. Então, ramificada. Além dela ser ramificada, veja bem, eu tenho uma outra classificação. Ela é insaturada. Por quê? Tem esta insaturação, tem uma dupla ligação. Que para ela ser insaturada tem que ter dupla entre carbonos. Para ser saturada, não pode ter dupla entre carbonos. Correto? Mas se a cadeia carbônica tiver dupla, mas não for entre carbonos, ela continua saturada. Então, vamos lá. Essa cadeia carbônica é insaturada. Tudo bem? Além dela ser insaturada, ela é heterogênea. Por quê? Porque eu tenho o heteroátomo. Então, falando as 4 classificações agora. Ela é alifática, ela é ramificada, ela é insaturada e ela é heterogênea. Muito bem. E essa aqui, professor?
Essa aqui também posso chamá-la, se eu quiser, ó, heterocíclica. Quando eu falo a palavra heterocíclica, eu já estou dando nome, dois nomes ao mesmo tempo. Eu já estou dizendo que ela é fechada, né, por causa da palavra cíclica no final, e heterogênea. Então, eu posso chamá-la então de heterocíclica, ramificada e insaturada. Ah, professor, eu quero usar os 4 nomes. Pode? Pode, não está errado. Então, eu posso dizer que esta cadeia carbônica é fechada. Veja que interessante. Eu posso dizer que ela é ramificada. Qual o carbono terciário aqui? Ela é ramificada. Posso dizer que ela é insaturada, porque eu tenho aqui agora uma dupla ligação entre carbonos. E posso dizer que ela é heterogênea. Beleza, galera? Um abração a todos e a todas. Se cuide durante esse período de pandemia mundial. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês têm os meus contatos se tiverem dúvida. Não esqueçam então, na página 22 tem exercício para fazer. Façam todos os que tem lá, né? E tiverem dúvida, vão perguntando, vão chamando. E eu posto aí uma videoaula de correção daqueles exercícios. Deixarei também na plataforma um trabalhinho para vocês voltado a esse assunto aqui. Correto? Um abração a todos e a todas. E Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser, e der tudo certo. Não esqueça aí de avaliar a nossa aulinha aí, beleza? Um abração a todos e a todas.